Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, né? Dia 28, dia de super quarta, dia de taxa de juros, decisão ali nos Estados Unidos e hoje no Brasil também. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital, embora para nossa análise diária. Galera, é o seguinte, né? Começando aqui pelo mini índice, hoje a gente renovamos a máxima novamente, né, galera? Então a gente viu aqui que hoje o Ibovespa ele tá 1,8 nesse momento, tá? Já ficou 1,5 de alta, né? Chegou a 1,5 de alta. E depois de, eu acho que na abertura, né? Ele até que estava dentro do perto de 0%, né? Ficou 0,2, 0,5, mas depois às 10, né? 10h20 dos 10h25 já tinha renovado, tá? Que é justamente este mesmo horário aqui no nosso mini índice, quando ele renovou, né? A máxima histórica dele, que ele chegou a 1%, tá? Então, deixa eu começar aqui pelos nossos índices, né? Nós vimos que hoje a economia americana, ela estava um pouco flat, tá? A gente estava um pouquinho mais positivo, só que um pouquinho mais flat, né? Setor de energia estava subindo, né? Subindo 0,5, 0,6, 0,7 aqui pro Brent, né? E o WTI. Metais, galera, os metais eles estavam, deixa eu mostrar aqui no nosso Trading View. Os metais eles estão em alta, né? Inclusive a prata estão renovando, né, galera? Estão renovando o ouro e a prata. Tá 1,97 a prata agora, o ouro, né? E a prata tá 1,54. Sendo que o nosso minério de ferro ele ficou flat, né, durante o pregão. Então, galera, começando aqui, né, mini índice, ele fez uma movimentação um pouco mais duvidosa na abertura de mercado, tá? A gente viu com um gap de alta, tá? Então a gente já começa com um gap de alta de quase já 0,70, né? 0,70 de alta. Veio aqui buscar o nosso POC, né? Veio aqui buscar o nosso POC de ontem e o chegou perto do ajuste, né? Se nós formos considerar que aqui tem uma frequência, então ele meio que interagiu com o nosso ajuste, tá, pessoal? Então de 0,75, né? 0,70, 0,75, ele chegou aqui mais ou menos 0,10, 0,15, né? Meio que interagiu, né? Então com o nosso POC e ajuste e ficou aqui um pouco mais lateral. Eu achei que ele ia pelo menos devolver um pouco, né? Ou vir testar o nosso ajuste novamente, mas ele não fez isso, né, galera? Ele criou essa liquidez, então a gente tem essa liquidez aqui, basicamente na primeira meia hora de mercado. E na abertura do mercado à vista, né, olha, tudo para cima, né, galera? Então a gente já sabe o que tem que fazer, né? Esperar um certo arrefecimento, ele vir num suporte, né, que a gente tem aqui o nosso POC e esta liquidez, que é o preço de aceitação. Então vim aqui, pessoal da compra defendeu e já veio para renovar a máxima, né? Veio aqui para renovar essa máxima. Então, para mim essa aqui foi a melhor compra de hoje, tá? Se não a mais clara, né? Renovou, já faria parcial, tá? E tentar nós chegamos a níveis mais altos aqui, né? Inclusive na máxima histórica. Ele fez, né? Obviamente que ele passou, chegou a 1,5, 1,5 de alta. E aqui, galera, eu achei um pouquinho mais interessante. Já está encerrando a operação, né, no 185,500, né? Ele até ficou um pouquinho aqui mais lateral, porque na abertura do mercado americano, né? Então tudo positivo, galera, tudo, né? Os nossos ETF, ações e índices, tudo positivo, né, galera? Então alta, né? Aqui teria sim uma compra. Eu achei que poderia ter feito essa compra numa movimentação de ele vir
renovar essa máxima, né, e buscar aqui a nossa amplitude média diária, né, conforme eu mostro aqui para vocês no nosso indicador, né. Aqui, ó, amplitude média diária desclicar, 2 cliques, e isso tá de 21 períodos, né. E tá no 186.254 amplitude média diária. Então ele fez essa movimentação, né, ficou um pouquinho aqui, mais lateral, buscou a nossa média, que esse toque aqui é interessante, né? Ele carrega essa liquidez, né, galera? Ele carrega essa liquidez, vem aqui num ponto um pouco mais abaixo, né? Interage com a média, né? Quem fez um aporte, esse montante aqui, eu já falei outras vezes que é para nós analisarmos o preço médio, né? Principalmente de quem começa a especular. Então aqui tem muitos fundos, né, que eles começam a especular juntamente com a abertura do mercado à vista. Então é interessante olhar, né, e ver que o preço, o que a cotação pode fazer, e especular conforme a nossa macro, né? E a nossa macro era de compra, então uma compra que seria interessante para trazer para esta liquidez e vir desafiar a máxima de então, né? Só que ele veio fazer depois, né? Na abertura do mercado americano. Então, pessoal, fecha um pouco as posições compradas. As posições compradas, elas viram uma ordem de venda, né? Então essas ordens de venda, elas são executadas, mas conforme a nossa macro, né, galera? A gente está aqui numa compra, né? Então essa compra aqui que veio e retomou a máxima, né? Porque assim eu vejo que esse seria o plano, tá? Então nessa segunda operação, o plano de fazer esta movimentação aqui estava aqui, né? Mas não foi feito, né? Foi feito depois, né? Então a abertura do mercado americano impulsionou, né, essa nova movimentação. Então vou estar olhando aqui também o nosso EWZ. Então o nosso EWZ está fazendo uma movimentação um pouco mais baixista, mas ele abriu um leve gap, né? Então ele está um leve gap de alta, então está 0,30, né? E o BR Titan está 0,37, né? Ele fez uma movimentação aqui no pré-mercado, até que um pouco mais compradora, mas depois meio que devolveu, né, parte desses ganhos. Então, galera, eu observei basicamente isso, tá? Aqui no nosso mini índice. Agora nada a se fazer, né? Ele está entre as médias, né? Já ficou um pouquinho mais vendedor aqui, fez aqui, já se desalavancou, né? As nossas ações ETFs tiveram um leve arrefecimento, principalmente aqui no nosso meio-dia, né? E não esquecer que os investidores, eles também estão guardando, né? Eles estão guardando bala na agulha, né? Por assim dizer, para nossa taxa de juros, né? Então, taxa de juros dos Estados Unidos. Nós tivemos hoje do Canadá, que ele manteve, tá? Então, meu palpite aqui para o Brasil ele vai manter, tá? Então a gente vai manter em 15%. Mas esse aqui do Fed, ele tá numa certa, eu vou dar um palpite um pouco mais ousado, né? Talvez ele baixe hoje, né? O FONC ele realmente baixe, né? O Powell fale. Se ele não baixar, ele vai deixar, né? A previsão do mercado é de que ele mantenha, tá? Então é que ele mantenha. Mas se ele manter, ele vai dizer depois ali na seção de perguntas, né? Ele pode se mostrar um pouco mais plausível, né? Para baixar na próxima, né? Então eu vou fazer um palpite um pouco mais arriscado. O mercado, a previsão do mercado é que ele mantenha também, né? Então manteve aqui no Canadá, vai manter no Brasil, muito provavelmente, tá? E aqui, conforme eu falei para vocês, né? Então esse é meu pequeno palpite um pouco mais ousado, né? Então, galera, dólar, né? Bora aqui pro nosso dólar.
Galera, o dólar, né? E também faltou salientar aqui para vocês nossos juros, né? Juros caindo, isso aqui ajuda a nossa bolsa. Mas mais 11h30, né? 11h30, meio-dia, esse juros caindo, né? Aqui, ó, os vértices caindo, eles, acabou o arrefecimento deles e eles ficaram um pouquinho mais flat, mas ainda para queda, tá, galera? Então, os juros tá meio que caindo, mas tá um pouquinho mais flat, né? Então, a gente viu aqui, né? O dólar, primeiro a gente tem, deixa eu começar aqui, opa, aumentar mais um pouco, né? Hoje nós estamos na anti-pré-rolagem, né, galera? Então amanhã é a pré-rolagem e sexta-feira é pré-rolagem, né? A rolagem, aliás. Então a gente viu aqui que o dólar, inclusive, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que ele fez uma movimentação interessante ontem, conforme eu falo aqui para vocês, né? Então aqui a gente tem inclusive o 200, né? A gente tem aqui o nosso 200, ele quase tocou aqui no 200, né? Aí aqui dá uma modalidade scalp, mas depois ele ficou lateral. Quando ele fica lateral, né? E aqui nós já sabemos, né? Quando ele fica lateral quer dizer que ele vem para romper, né? Então aqui nós poderíamos ter feito alguma movimentação um pouco mais, apesar de ser depois do ajuste, né? Mas os players fizeram essa movimentação para ganhar justamente o 200 e conforme eu disse, né? Petax e escadinha aqui, né? Petax uma abaixo da outra, o mercado ele vai parar, vai fechar na mínima de mercado. Foi dito e feito, tá? Então, hoje, abertura de mercado, a gente tem aqui o nosso ajuste BRLT, né? Que é o dólar turismo. POC de ontem, máximo da CME, mínimo da CME. Daqui já podemos ver que quem trouxe da mínima da CME, da máxima da CME e trouxe para a mínima, totalmente coberto de razão, né? E foi a operação, se não, né, a melhor, tá? Se não a melhor. Ele fez uma movimentação bem interessante, tá? E hoje o dólar ele ficou um pouquinho mais, eu não diria que lateral, mas ele começou a fazer as petaxes compradoras, né? Uma para uma da outra. Então, da máxima da CME, da mínima da CME, tá? E a galera que tá o 200, né? A gente tem que marcar esse ponto que é interessante. Então, já aqui, já daqui, né? Ele já fez, já movimentou essa liquidez daqui para baixo, tá? Jogou a primeira petax futura, né? E aqui a gente tem que considerar que é só um preço, porque a diferença tá de 2,7, né? 2,7, isso aqui seria a diferença do preço futuro, preço à vista, né? Conforme eu falo para vocês. Conforme o fechamento, né, a gente vai chegando perto do encerramento do contrato, o preço futuro, a diferença do preço futuro para o preço à vista vai diminuindo, né, galera? Que é justamente o nosso FRP0, né? Que é o Forward Point. Então, aqui, galera, interessante nós realmente estarmos especulando a compra, porque isso aqui já nos é conhecido, né, galera, que é essa movimentação que ele pega essa liquidez, né, faz um preço futuro, pode tocar aqui nessa liquidez, né, levando em consideração para dar um mergulho de novo no preço futuro. Por quê? A gente tem aqui que essa movimentação é de baixa, né, porque ele cria essa liquidez, né, e jogou uma liquidez abaixo, tá? Cria uma liquidez maior, primeira liquidez, né? Inclusive ele tocou, né, aqui na segunda petax. Joga o primeiro preço futuro abaixo, né, perto da mínima da CME, tá? Só que ele fica um pouco mais altista aqui, né? E depois faz o segundo preço futuro, isso aqui sai um pouquinho mais demorado. Tá, esse aqui é o segundo preço futuro, né? E aqui tá o terceiro preço futuro. Então a gente viu que basicamente as petax que foram colocadas, deixa eu até anotar as nossas petax aqui, dar uma renovada
na nossa Petax, né? Na nossa planilha também. Então tá 5.202,2. Então essa aqui nós erramos a nossa margem de erro, tá, de 6 pontos, que é dessa Petax, né, para essa Petax, que é a Petax final, né, galera. Então deixa eu estar colocando a nossa Petax e atualizando, tá? Aqui, pessoal, então tá aqui a nossa Petax, né? Aqui a nossa diferença, então preço futuro, preço à vista, né? Conforme eu mostrei aqui para vocês na nossa Petax, diferença está de 3 pontos, né? Que é do preço futuro final para o spot do dia, né? Que é o nosso D0. Então, galera, essa movimentação aqui, né? Opa, deixa eu trazer mais um pouco aqui para baixo. Então ele fez essa primeira Petax, segunda, terceira, né? Então essa Petax aqui ela mostra uma reversão nessa tendência, tá? Mas vale salientar também que para os nossos VERC, para as outras moedas, tá? Essas outras moedas elas estavam perdendo de forma um pouco mais contundente, tá, galera? Então principalmente os pares mais fortes na abertura de mercado. E esses pares aqui emergentes, eles estavam meio que zerados, tá? Então estavam meio que zerados. Depois nós tivemos um desarrefecimento, então os pares eles começaram a perder um pouco menos, né? Principalmente as nossas moedas mais fortes, tá? E o real e os emergentes, né, começaram a vencer de forma um pouco mais flat, né? Tá um pouco mais comprador, estão ganhando do real de forma geral, mas numa leve alta, né, galera? Então produziu essa movimentação aqui de retorno, né? Então a gente às vezes os grafistas eles falam que o dólar ele faz um V, não, ele só está puxando a taxa um pouco mais acima, né, galera? Só que não é o V de mercado, né? Mas sim as taxas, né? As taxas elas estão começando a ficar uma compradora perante as outras. E essa movimentação, né? Então ele fez aqui, né? Fez esse toque aqui por baixo, eu achei interessante uma venda até aqui para vir para o preço futuro, para o primeiro, né? Porque não tá tão claro agora, neste instante, né? Então aqui caberia a compra para vir realmente faz aquele trade clássico, né? Que a gente monta uma liquidez, o câmbio ele monta uma liquidez de DS, né? Faz um preço futuro, toca por baixo para vir realmente de novo tocar no preço futuro. Ele fez essa movimentação, né? Esse toque na compra, esse toque aqui na venda, né? Então dava para ter ganhado na compra e na venda aqui. Mas depois ele fez o segundo preço futuro um pouco mais atrasado, tá? E nessa liquidez aqui estava um pouquinho mais interessante, né? Que ele tem essa liquidez, então ele fez uma movimentação aqui que eu achei interessante, talvez especular do lado da compra para vir retomar esta liquidez aqui em cima, né? Foi justamente o que ele fez, tá? Depois ele ficou um pouco mais errôneo aqui nas médias, né? Carregando essa liquidez um pouco mais acima e não fez um toque mais proficiente, né? Em cima dessa outra Petax. Ele fez uma movimentação aqui meio-dia por causa da taxa de juros ali do Canadá, né? Então o nosso DXY, deixa eu mostrar aqui para vocês. O nosso DXY ele fez essa movimentação aqui, tá? Então foi justamente meio-dia e 5. E o nosso dólar ele fez uma pequena movimentação, tá? Também de alta, mas ele não conseguiu retomar ao preço futuro. Então aqui seria interessante, né? Esperar alguma movimentação, né? Para vir justamente vir desafiar a máxima de mercado, né? Mas esse trade foi mais baseado no nosso DXY, que é a taxa externa. Taxa interna são as nossas Petax.
Ele ficou aqui um pouquinho mais comprador, né? Ficou fazendo uma movimentação que aqui eu não achei interessante, né? Depois que a gente faz essa operação aqui, interessante é já colocar no bolso quando ele chega na máxima e retomar o preço, né, para o zero, para não perder, o mercado ele não voltar, né? Não voltar e te tirar, colocar um pouco no bolso. Só que a gente tem aqui o nosso ajuste e o POC, tá? Então, na modalidade scalp, né? E aqui nós temos o nosso 200 também, tá? A gente tem o nosso 200. Na modalidade scalp, eu achei interessante, né? Uma venda no primeiro toque aqui, tá? Então, no primeiro toque, uma venda, tá? E quando eu falo scalp, eu entendo que de 5 a 10 pontos já é interessante, tá? Então, ele veio aqui, fez um gatilho de venda, né? Dava pra gente ter vendido, né? E onde deixar, né? Qual seria o alvo prático? Justamente é nessa liquidez aqui, tá? Então ele veio nessa liquidez, tá? Veio nessa liquidez, né? E interagiu com ela, né? E os compradores se sentiram ainda confortáveis a comprar mais, né? Então, o mercado comprou, veio para retomar a alta e passar por e tá trabalhando, né? Um pouco flat aqui entre o POC e o ajuste, mas de forma um pouco mais altista, tá, galera? Então, pessoal, basicamente foi isso. O nosso dólar ele colocou o nosso preço futuro perto da média contratual, mas eu acho que ele não vai conseguir fechar a simetria. E agora resta esperar os dados de hoje. Pessoal, tenham cuidado, tá? Então eu desejo a vocês um excelente trade, tá? Excelentes trades, né? Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!